Irmãos, ainda de pé, você está cansado? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ser breve, foi me passada uma incumbência nesta noite de estar trazendo uma palavra para os irmãos. Eu, como costumo falar para a igreja, que eu não prego, que eu conto história, eu tenho uma historinha para contar para você. Eu quero que você abra o seu coração para ouvir essa história que é verdadeira. Então está lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 4, verso 5 e verso 6, e hoje você vai precisar realmente abrir a sua Bíblia, porque eu não tive tempo de trazer e colocarmos no PPT. É muito bom porque a gente vai escutar os barulhos da folha da Bíblia, né? Então você começa a fazer barulho com a Bíblia, que é bom demais. Capítulo 4 do Evangelho de João, versos 5 e 6. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Pai, essa é a tua palavra. E eu careço, Senhor, nesta noite, de ser usado pelo Senhor. Dai-me, ó Deus, mais esta oportunidade de ministrar a tua palavra. Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu fale também até onde o Senhor assim desejar. Que eu não venha jamais me ensoberbecer, Senhor, mas que eu possa diminuir para que o Senhor cresça. E que a tua igreja, Senhor, aqui reunida neste lugar, o teu povo, que o Senhor tanto ama, saia daqui renovado e transformado pelo poder da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que fala. Tu tens cuidado de nós, tu tens cuidado da tua igreja, porque tu amas esse povo. E é por amor que o Senhor ministra uma palavra ao nosso coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu gostaria de começar essa noite fazendo uma pergunta aos irmãos. Qual é o pior pecado? É uma pergunta talvez um pouco difícil até de obter uma resposta, porque cada um pode chegar a uma conclusão. Um pode falar, não, o pior pecado é o roubo. Talvez alguns dirão que o pior pecado é o adultério. Porque quando a gente fala, fulano caiu, a gente já pensa logo, já associa, ao roubo ou adultério. Mas qual é o pior pecado? Eu quero descobrir algo, querido, muito interessante, juntamente com você, dentro desse texto do capítulo 4 de João. Se nós pararmos para pensar um pouquinho sobre o Evangelho de João, esse Evangelho, ele é muito especial. A palavra do Senhor, ela começa dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, começa relatando acerca do Senhor. É um livro que fala muito acerca do Senhor Jesus. E esse capítulo 4, ele trata de um dos problemas mais elevados com relação ao relacionamento interpessoal. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Talvez a nossa precipitação na análise desse texto pode nos levar a deturpar um pouco aquilo que a mensagem tem para nos falar. Mas existem algumas mensagens, irmãos, que nós passamos por cima. Existem coisas na Bíblia que a gente às vezes lê, a gente passa em passant, e depois você lê de novo e vai ler outra vez, daqui a pouco a ficha acaba caindo, você, mas eu não tinha visto isso. Eu costumo dizer para a igreja que eu gosto muito dos pequenos detalhes da Bíblia. A Bíblia tem detalhes tremendos, uma vírgula fala, um ponto fala. Não há nada na palavra do Senhor que a gente possa dizer assim, não, isso aqui não é interessante, porque tudo, de Gênesis a Apocalipse, cada ponto é importante para nós. E eu, observando esse verso 5, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então, nessa cidade, chegou um judeu. Um judeu chega a uma cidade samaritana. Ali chegou Jesus. E nós sabemos, irmãos, pela história, que havia uma grande inimizade entre os judeus e os samaritanos. Era uma cidade de inimigos. Eles não se davam.
Então é nessa cidade que o Senhor chega e diz a palavra que ele chega cansado a uma cidade samaritana. E a segunda informação está entre as vírgulas, que diz assim, olha, cidade samaritana chamada Sicar. O que significa Sicar, irmãos? Sicar quer dizer aquilo que está entupido. Isso quer dizer Sicar, aquilo que está bloqueado, fechado. Então Jesus, ele chega a uma cidade fechada, entupida. Foi nesta cidade que Jesus chega. E aí diz o verso 6 assim, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então aqui está falando acerca da condição em que o Senhor chega naquela cidade. O Senhor chega a uma cidade inimiga dos judeus, ali chega um judeu, e ele chega cansado. A cidade, irmãos, ela não era uma cidade de um convívio pacífico. Talvez se fosse na época de hoje, poderia dizer assim, nós estamos passando agora 10 horas da noite em um bairro do Rio de Janeiro, onde o tráfico impera. Aí você vai nessa cidade, nesse lugar tranquilo, seja sincero no teu coração, você iria tranquilo? Chegar num lugar onde tivessem vários homens com fuzil na mão, com pistola, altamente armados até os dentes, você chega ali naquele lugar e fica sentado diante de um poço, cansado. É mais ou menos isso que o Senhor estava fazendo. Chega numa cidade inimiga e ali ele senta. Portanto, irmãos, o lugar, o conceito é o que está entupido, está fechado. O estado é o cansaço, é a fadiga. O Senhor estava cansado, o Senhor estava fatigado. Jesus, ele sentou-se nesse lugar cansado. Então, esses elementos que nós estamos observando, eles merecem uma certa reflexão. Esses elementos, eles merecem ser observados. E há um outro conceito acerca da hora em que ele chega, a hora sexta. Lá no Evangelho de João, no mesmo Evangelho, no capítulo 19, vai um pouquinho lá à frente comigo, lá no verso 14. Capítulo 19, verso 14, nós vamos entender um pouquinho isso. Diz assim, e era aparecer-lhe Pascal cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. O significado dessa hora sexta, irmãos, foi a hora em que Jesus fora condenado. A hora sexta, a hora da condenação. Portanto, um judeu indo a uma cidade inimiga, uma cidade fechada, uma cidade onde haviam muitos perigos para ele, mas ali estava o Senhor Jesus. E eles não viviam em harmonia. Era uma cidade que não tinha harmonia. E agora eu gostaria de abrir um parêntese aqui, irmãos. Um lugar aonde Jesus não é aceito, não é um lugar que vive harmonia. Aí você transporta esse lugar para dentro da sua casa agora. Uma casa onde Jesus não impera, não é um lar harmonioso. Aonde Jesus está, há paz. Você pode dizer amém a isso? A paz aonde Jesus está. O lugar era fechado. Um lugar que aparentemente não tinha nenhuma solução. Eu repito a pergunta que fiz no início, irmãos. Qual é o pior pecado? O capítulo 4 desse livro, ele é um tratado teológico para nós, e esse texto é um texto muito profundo, irmãos. Olha o que diz o verso 7, vamos acompanhar um pouquinho, vamos ler um pouquinho. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, o que ele disse? Dá-me de beber. Quem era essa mulher? Essa mulher era uma mulher representante daquele povo, representante dos samaritanos, e ela veio a Sicar tirar água.
E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. A resposta do verso 8: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar o quê? Alimentos. Então os discípulos, eles não estavam com Jesus. Jesus estava naquele lugar sozinho. A hora é sexta, hora da condenação. E aí o verso 9 diz assim: então lhe disse a mulher samaritana, olha a resposta dela: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. A cidade de Sicar era uma cidade entupida, o estado era o cansaço, o personagem principal era Jesus de Nazaré, que estava naquele lugar, mas havia um coadjuvante, que era a mulher. Então nós estamos aqui diante de uma história que é uma história real. E essa mulher, ela não deixa barato. Ela chega diante do Senhor e ela é como se ela estivesse peitando o Senhor. Como pode tu? Como é que você imagina que ela falou com ele? Como é que pode tu, Senhor, fazer? Não, irmãos. Ela confronta ele. Como pode tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ou seja, nas entrelinhas, nós somos inimigos. O que você está me pedindo para dar de beber se eu sou sua inimiga e você é meu inimigo? Ela não deixou barato. Mas ouvindo isso, irmãos, Jesus, ele tenta desconstruir aquele conceito. Olha o que ele diz no verso 10. Respondeu-lhe Jesus. Qual foi a resposta, irmão? Agora, qual é o tom de voz que você acha que Jesus respondeu isso aqui? Talvez alguns poderiam dizer: se conheceras o dom de Deus. Você acha que foi esse tom? Se tu conheceras o dom de Deus. Vamos só conjecturar, irmãos. E quem é que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pediria e ele te daria água viva. Fala para o teu irmão, está armada a discussão. Sim ou não? Está armada a discussão. Mas conhecendo o mestre como nós conhecemos, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? Dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria o que, irmãos? Água viva. Mudou. Desconcertou. A água de Sicar, queridos, era água de poço. Era uma água talvez barrenta, sem tratamento. Mas aí Jesus, ele fala de uma água viva, e ele diz: olha, se você pedir desta água que brota dessa rocha, você beberá desta água e jamais terá sede. Desconcertou. E observando o verso 11, a história já mudou, irmãos. Respondeu ela. Qual foi a resposta? Conjectura comigo agora, irmãos. Senhor, tu não tens o que, irmãos? Vamos pensar um pouquinho. Eu quero te levar a pensar. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? A história muda. A resposta já mudou. Se nós pararmos para observar, querido, nas entrelinhas, por isso que eu digo para a igreja, eu gosto demais dos pequenos detalhes. Esse verso 9, ela chega arrogante. Sendo tu judeu. Mas no verso 11, a temperatura já está mais branda. Ela já chega por baixo. Senhor, aonde tem essa água viva? Sabe o que diz a palavra do Senhor, irmãos, em Provérbios capítulo 15, verso 1? Você está com a sua Bíblia aí? Então abra comigo, por favor. Se você puder anotando tudo isso, querido, isso vai te servir para amanhã. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o quê?
a ira. A maneira de mudar as circunstâncias, irmãos, é mudando a resposta. Como é que se muda as circunstâncias? Mudando a resposta. Como é que se sara uma casa? Mudando a resposta. Mudando a maneira de tratar o outro. É assim que a coisa muda. Porque esse verso 9, ela diz, sendo tu. Mas no verso 11, ela já chama ele de Senhor. Porque a resposta do Senhor foi branda. Abrindo mais um parêntese. Nós temos muito que aprender com Jesus, querido. Aprender a lidar uns com os outros. Aprender a tratar o próximo como se fosse nós mesmos. Pior é se você não gostar de você mesmo. Aí eu estou perdido. Porque tem muita gente que se odeia, sabia, irmão? Se odeia tanto ao ponto de pegar o nariz e meter num pó. Isso é se odiar demais. Eu costumo dizer que a pessoa, isso é só um parênteses que eu estou abrindo. A pessoa que faz um negócio desse dá menos valor à vida do que uma barata valoriza a vida dela. Por que eu te digo isso? Quando já tentaram matar uma barata, você já tentou matar? Eu já tentei, irmão. Olha, ela briga, irmão. Tu pega uma barata aqui, ela sai correndo, é assim ou não é? Sabe para quê? Ela está lutando para sobreviver. Ela corre, não te encara não. Qual é? E agora? Bate nazinha. Não bate não, irmão. Ela foge. Aí o camarada que dá menos valor à vida do que uma barata valoriza a vida dela, sabe o que ele faz? Não é assim? É ou não é? Valoriza menos a vida do que uma barata dá valor à própria vida. Amados, tem gente que adora botar lenha na fogueira. Tem gente que gosta do problema. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele nos ensina como tratarmos uns aos outros. Ele nos ensina, querido, que o próximo é tão importante quanto a si mesmo. Por isso ele chega para ele e diz, se tu soubesse, quem te pede água, tu pedirias e eu te daria água viva. Ele não confronta, irmãos. É tudo no amor. Temos que aprender a amar, sim ou não? Aí o verso 12 diz assim, és tu porventura, olha a pergunta dela, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Amados, ainda hoje existem muitas pessoas pensando que existe alguém que é maior do que Jesus. Até hoje existe alguém pensando que há alguém ou alguma coisa ou qualquer ser nesse planeta que seja maior do que Jesus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Todo-Poderoso. Eu quero te dizer essa noite, Ele não é poderoso não, irmãos, Ele é todo-poderoso. Ele tem todo o poder nos céus, na terra e no inferno Ele tem poder. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o nosso Deus. Mas só pensa assim aqueles que não conhecem a Jesus. Quem não o conhece pensa dessa maneira, não, o meu santo é maior. Não, o quê? Eu tenho uma estatueta que é poderosa, rapaz, veio de Israel o negócio, rapaz. Veio lá das águas do Jordão, veio de lá. Quantos podem dizer, o meu Deus é maior? Não há nada e nem ninguém maior do que Jesus, querido. Você veio aqui nessa noite para ouvir isso. Não há nada nem ninguém maior do que Jesus. Mas o verso 13 ao verso 15 assim, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, ou seja, do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Fala para o teu irmão, ela entendeu a mensagem.
E muitas vezes nós não entendemos. Ela entendeu. Senhor, dá-me dessa água. Sabe por que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, meu irmão? Para matar a tua sede espiritual. Não há nada nem ninguém que possa matar a tua sede senão Jesus. Você pode correr para tudo que é lado, para onde você quiser. O teu interior vai estar sempre vazio, porque só Jesus pode preencher o teu interior. Você pode beber de qualquer água espalhada por esse planeta, você pode se curvar diante de qualquer imagem de escultura. Não há nada nem ninguém mais poderoso do que Jesus. Só Ele pode matar a tua sede espiritual. E se você tem sede, venha e beba dessa água. Sabe o que nós precisamos dizer para o mundo, irmãos? Nós precisamos dizer para o mundo: quem é maior? E maior não é uma denominação, maior é o Senhor da igreja. Maior não é uma placa denominacional, mas me causa repugna quando eu ligo uma televisão. Às vezes acontece sem querer, porque isso comigo acontece sem querer, tá, irmãos? Caiu num canal indevido, aí está lá, não, porque o templo, eu vou para o templo maior. Fala nessa noite para mim, querido, para nós ouvirmos uns aos outros. Jesus é maior do que o templo. Ele é maior do que o templo. Não há nada nem ninguém maior do que Jesus. Jesus, querido, Ele é a estrela da manhã. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o nosso Rabi, Ele é o nosso Rabone, Ele é o Mestre, Ele é o Todo-Poderoso, Elohim, El Shaddai, o Adonai. Ele é o Senhor que cura, que salva e que liberta. Não há outro caminho senão Jesus. Não há outro caminho. Por não saberem quem é maior, é que muitos vivem na dependência de homens. Por não saberem que Jesus é maior, quem opera a maravilha é Jesus. É Jesus. Ele tem o controle da tua vida nas mãos dele. O médico pode dizer para você: vai morrer. Tu está quase com o olhinho fechado. Jesus vai lá e fôlego de vida. E você pode estar aí, meu irmão, com o teu corpo atlético, sarado, bonito e bonita. O Senhor vai lá e desliga a torneira. Já era. Sabe por quê? A tua vida está nas mãos dele. Está nas mãos do Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Vai comigo, meu irmão. Precisamos ler Bíblia. Capítulo 4, verso 8 e 12. Olha o que diz a palavra proferida por boca de Pedro, meu irmão. Diz assim, olha: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. O que aconteceu com ele, irmãos? Ressuscitou dentre os mortos, é o que diz a minha Bíblia. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus de Nazaré. Salvação só em Jesus de Nazaré. Sem Jesus está perdido, irmão. Sem Jesus não há salvação. Capítulo 4 de João. Voltamos para lá. Há muitas pessoas, querido, que se deixam levar por muita coisa. Se deixam levar por água de Jordão, a florzinha que cura, é o amuleto que protege. Eu não consigo ver
Quando eu passo na rua e vejo os carros cheios de amuleto para tudo que é lado, eu digo, Senhor, daqui a pouco vai cair o painel do carro. De tanto amuleto. Parece um gongá, né? Só Jesus, irmão. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ouvirmos essa palavra. E temos consciência de que fora dele não há salvação. Deixa eu abrir um parênteses aqui e te falar uma coisa. Talvez você tenha vindo aqui dizendo assim no teu coração, não, eu vou lá que eu vou conhecer aquela igreja lá, é uma igreja que é bonitinha, bem arrumada. Tem uns meninos lá na porta, bonitinho e tal, tem umas florezinhas enfeitando a igreja. Vou lá, vou conhecer. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Você não veio aqui por isso não, meu irmão. Você veio aqui porque Jesus te trouxe. E se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Você veio a esse lugar porque Jesus trouxe você aqui. Não, eu vim aqui porque vai ser o batismo da Júlia. Não, querido. Você veio aqui porque Jesus trouxe você para ouvir exatamente essa palavra, porque Ele ama você. Ele não quer que você se perca. Porque a palavra do Senhor, ela é clara para nós. Lá em Isaías 42, presta só atenção nisso, meu irmão. Palavra do Senhor. Isaías 42, 6-8 diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Qual o nome dele? Senhor. A minha glória, pois, não a darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Ele não divide a honra dele com ninguém, irmãos. Nós só precisamos de Jesus. Só precisamos do que é maior. E maior é Ele. Palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 2. Irmão, você veio aqui hoje ver Bíblia. Né? Você que está nos visitando, você que está passeando por aqui, você veio aqui ouvir Bíblia nessa noite. A igreja, ela prega Bíblia. Capítulo 2, verso 9-11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O que é todo nome? É todo nome. Está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre quantos joelhos, irmãos? Todos. Do maior ao menor. Vai se dobrar diante do Senhor. Todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Até no inferno vai dobrar o joelho, para dizer, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos confessarão, Jesus Cristo é o Senhor, e não há outro como o nosso Deus. Deus forte e poderoso, Deus poderoso nas batalhas, o Senhor que age por nós, o Senhor que quando você está triste, querido, Ele enxuga a lágrima dos teus olhos, é o único que ouve, Ele escuta as lágrimas rolarem pelo teu rosto, é o único que escuta. As pessoas que estão do teu lado não conhecem você na profundidade, mas o Senhor sabe como o teu coração chora e quando você se alegra. Por isso Ele te trouxe aqui para dizer, sou eu mesmo que enxugo as tuas lágrimas, e eu quero te dar uma vida diferente, uma vida nova. Jesus quer mudar o teu viver, Ele quer mudar a sua história. Não perca a oportunidade nessa noite. Não saia daqui dizendo, eu fui um culto ontem, foi tão bom. Não saia daqui assim, saia com a sua vida transformada pelo poder que há no nome poderoso de Jesus. Porque só Ele pode mudar a nossa história. Esse capítulo 4 de João, no verso 16, diz assim, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Irmãos, isso aqui parece até um apêndice nesse texto. Parece que a história, ela toma um outro rumo.
Eu fiquei pensando, quando é que a salvação está vinculada a laços familiares, irmãos? Quando? A palavra do Senhor diz que a salvação é individual. Mas ele toca num problema. E um problema sério. E a resposta que o Senhor Jesus dá é mais complicada ainda. O verso 17 e 18 diz assim: ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem, isso é bom. O que você falou agora faz bem. Isso é bom para você. Pois bem você disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. E isto disseste com quem, irmão? Com verdade. O Senhor disse a verdade. Se ele sabia da resposta, por que a pergunta? Ele sabia. Ele já sabia qual o problema daquela mulher. E se nós pararmos para pensar, irmãos, o princípio de Jesus não é humilhar ninguém. Talvez se fosse um de nós, faria essa pergunta: chama teu marido e vem cá. A mulher: não, eu não tenho marido. Claro, você não tem marido, já teve 5, você não tem vergonha na cara, você não toma jeito, já é o 5º, e nenhum dos 5 são teus. Talvez se fôssemos um de nós, a humilharia. Talvez uma mulher dessa no interior da igreja não seria aceita para nada. O que? Você vai botar essa mulher no ciclo de oração? Rapaz, essa mulher já teve 5, cara. Rapaz, abre teu olho, cara. Abre teu olho. É por isso que eu digo, sem tirar nem pôr, Jesus não é evangélico. Porque ele não levanta um julgamento como eu e você. Ele olha, ele fala e ele cura. O nosso julgamento, na maioria das vezes, mata. Há muitas pessoas que estão mortas espiritualmente por causa de julgamento, irmãos. Porque a igreja julga. Colocamos um fardo pesado, e ele diz: o meu fardo é leve. E nós colocamos peso. Ele não humilha aquela mulher. Mas se ele sabia da resposta, por que a pergunta? Se a vida sentimental dela era uma vida confusa, por que tocar na ferida? Eu estava pensando exatamente nisso, mano. Mas eu comecei essa mensagem fazendo uma pergunta para você. E eu torno a fazer a mesma pergunta. Qual é o pior pecado? Qual é o pior pecado? Quero te levar a pensar um pouquinho nessa noite, irmãos. Veja o verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és... Grava isso. Vejo que tu és profeta. Verso 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pedia-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali, quantos dias? 2 dias. Precisamos pensar um pouquinho nessa noite. Verso 5 e verso 6. Foi o verso que nós lemos no início. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Quem é que foi até a cidade samaritana, irmãos? Foi Jesus. Jesus, ele vai até a cidade samaritana. Mas interessante no verso 40, é por isso que eu gosto dos detalhes da Bíblia. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Agora a coisa inverte. Agora são os samaritanos que vão até Jesus. Primeiro Jesus vai até Samaria. Depois os samaritanos é que vão até a direção do Senhor. O que será que fez aqueles homens procurarem Jesus? Um judeu. Foi aquela mulher samaritana.
a atitude do Senhor mudou a história. A atitude muda, queridos. O verso 28 e verso 29. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Qual é o grande tratado teológico desse texto, irmãos? Só para nós finalizarmos. Volta comigo à página da sua Bíblia. Vou ler de novo para nós gravarmos mais um pouco. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí nós vamos ao verso 16 e verso 17. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Verso 27. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falado com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Amado, João, ele trata nesse livro um pecado que precisa ser tratado no nosso meio. Qual seria o pecado? Preconceito. Esse livro ele trata profundamente do preconceito. E o que retrata nesse texto é que o nosso Jesus não é preconceituoso. Nós somos preconceituosos, mas Jesus não. Porque, amado, se ele tivesse preconceito, ele não salvaria um homem como eu. Se ele fosse preconceituoso, eu não estaria no ministério. Porque eu era considerado filho da bruxa. Minha mãe era espírita, macumbeira braba, e eu lá batendo tabaco de noite, lá era todo fim de semana, batendo cabeça. Ele poderia olhar para mim e falar assim: não, esse demônio aí não. Isso é um cão. Mas ele não tem preconceito. Ele não tem. Talvez a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica com meu cabelo grande, com um maço de cigarro Hollywood no bolso, talvez alguns tenham olhado para mim e disseram assim: olha o endemoniado aí, ó. Mas sabe o que Jesus disse para mim? Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e provai de mim, que sou manso e humilde de coração. É por isso que eu estou aqui, porque ele não tem preconceito. Você está aqui nesta noite, meu irmão, porque ele não tem preconceito. Eu conheço a história de alguns irmãos que aqui estão. Se ele fosse preconceituoso, nós não teríamos a presença de muita gente aqui nesse lugar. Mas porque ele não tem preconceito, ele olhou para você com um copo na mão e disse: eu vou salvar esse cabra aí porque eu amo ele. Quando você estava lá com o teu nariz no pó, ele olhou para você e disse: eu vou salvar esse sujeito porque eu amo. Porque ele não vê como eu vejo, ele não vê como você vê. O Senhor não olha com os nossos olhos. Ele tem uma forma diferente de ver. Ele olha com amor, sem nenhum preconceito. Nós estamos aqui, querido, porque ele não tem preconceito. E eu louvo a Deus por isso. Nós podemos hoje levantar a nossa cabeça e dizer: santo, 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 santo. E ele recebe, porque ele não tem preconceito. E você louva ele, e você, quando aplaude a ele, ele recebe. Ele recebe. Ele recebe. Porque ele não tem preconceito. Nós que estamos aqui nesta noite, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Isso pode não agradar a muitos, mas assim como ele não fez força nenhuma para agradar, também não vou fazer não, irmão. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. A Bíblia diz lá, 2 Coríntios, pode abrir, tem muita gente nova na igreja, tem gente aqui que
tem visitante na igreja, então você abre a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu gostaria de ler junto com a igreja. Você que está com a sua Bíblia aí, leia comigo. Isso, é isso mesmo. Mas vamos ler, porque tem muita gente que só conhece João 3,16 e muito mal, né? Conhece mal, não conhece nada de Bíblia. Mas aqui, o que está escrito aqui, Guilherme? Vamos lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ah, querido, como é que é o nome daquilo ali? Atabaque, irmão? Cadê o homem que bate aquele negócio ali? Como é o nome daquilo? Hã? É o quê? Não é avô, como é que é o nome? Pensei que fosse vovô. Ah, gogô. Tá, é isso aí, eu batia isso pro demônio, irmão. E hoje está ali louvando ao Senhor. Nova criatura. Nova criatura. Como é bom ser nova criatura, irmãos. Como é bom saber que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas, Ele não tem preconceito. Sabe por quê? Você que está aqui nessa noite não sabe, na genealogia de Jesus entrou uma prostituta, chamada Raabe. Sabe por que ela entrou? Para Jesus mostrar para mim e para você, eu não tenho preconceito. Eu não tenho preconceito. No interior da igreja, Raabe não teria nenhuma oportunidade. Sai de perto dessa mulher aí, essa mulher é perigosa. Se você deixasse teu marido se aproximar dela, então rapaz, sai de perto dela, rapaz. Essa mulher daí é uma endiabrada. Isso aí adora um homem. Vamos conjecturar um pouquinho? Reunião no céu. Pai, Filho e Espírito Santo. Olha lá aquela mulher lá. Ih, é meu, pai. Aquela mulher ali, rapaz, é prostituta. Vamos mudar a história dela? Vamos. O que você vai fazer? Bota ela na minha genealogia que fica tudo certo. Você acha que um perguntou para o outro, mas rapaz, isso vai causar um escândalo. Só quem se escandaliza com os nossos erros, com o nosso pecado, irmão, é a pessoa que está do teu lado. A pessoa que está do teu lado aí, se tu entrar nessa igreja, meu irmão, se entrar nessa igreja agora, um traveco, vestido de saia, com um peito enorme, maior do que o seu, irmão, com certeza, você não vai deixar nem sentar do seu lado. Se sentar do seu lado, você vai falar assim, rapaz, deixa eu sair daqui, rapaz, o que os irmãos vão pensar de mim, rapaz? Vão pensar que eu estou colado com OVNI. Deixa eu sair daqui. Não é isso? Mas aí o Senhor Jesus, Ele olha e Ele muda a história. Capítulo 4, verso 9. Já estou encerrando, irmão. Me atura mais um pouquinho. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Amados, o preconceito só surge no coração do pecador, irmãos. Só no coração do pecador é que surge o preconceito. Jesus não trata com preconceito os nossos pecados, querido. Principalmente quando eles são confessados no altar do Senhor. Quando nós confessamos o nosso pecado no altar, Ele é poderoso para nos perdoar os nossos pecados. Palavra do João no capítulo 8. Capítulo 8, verso 3 ao verso 11. Acompanhe essa história. Talvez essa seja a tua história, não nessa linguagem, mas talvez uma outra linguagem. Seja exatamente a tua história. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se sem preconceito, botar aqui abrir um parênteses, sem preconceito, o que ele fazia, irmãos? Escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta,
e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só quem? Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? O que ela respondeu, irmão? Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu fico perguntando, o que será que Jesus estava escrevendo no chão? Aí alguns irmãos dizem assim: não, eu estava escrevendo o pecado daqueles homens. Irmãos, eu acho que não daria para escrever aquilo tudo ali não, porque era muito pecado. Mas eu posso viajar um pouquinho nisso aqui, irmão. Na hora que Jesus estava escrevendo no chão, sabe o que ele escreveu? É só na minha concepção, tá, irmãos? É no Evangelho do pastor Paulo, capítulo 2. Está escrito assim, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para ele. Creia nisso. Eu creio que foi isso. Preconceito, irmãos. Nós precisamos nos curar disso nessa noite. Curarmos dos preconceitos. Salmo 51, verso 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isaías capítulo 43, no verso 2, que diz a palavra do nosso Deus: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele está conosco. Ele é o nosso Deus. Ele é Deus presente na nossa vida. Jesus, ele recebe um coração quebrantado, irmãos. Quando um coração quebrantado se chega na sua presença. Quando nos chegamos na sua presença, ele cura. Não há nada mais importante para o homem do que ser salvo. Você pode ter todo o dinheiro da sua vida, meu irmão. Você pode ter todo o seu diploma, estar diplomado em PhD, em tudo. Mas se você não tiver com a tua vida centrada em Cristo, se Ele não for o Senhor da tua vida, nada disso te salvará. Portanto, essa noite é uma noite especial. É uma noite que o Senhor, Ele te trouxe aqui para a salvação. Saiba disso, querido, que o Senhor não se escandaliza com o teu pecado. Se nós confessarmos os pecados diante de Jesus, Ele é fiel para nos perdoar. Que a palavra do Senhor diz em Provérbios 28, 13, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Só Ele pode nos perdoar de todos os nossos pecados. Portanto, nessa noite, confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor os seus erros. E se deixe tratar por Ele. Porque Ele tem uma nova história para você. O preconceito, querido, está no coração do homem. O Senhor não é preconceituoso. No verso 27 do capítulo 4 diz assim: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Parando para pensar nisso aqui, irmãos. O preconceito estava no coração dos discípulos. Nós somos a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Sem preconceito. Amém? Porque estava no coração dos discípulos. Você é discípulo do Senhor? Sem preconceito. Não podemos olhar para a pessoa que está do nosso lado, querido, com preconceito.
olhar com os olhos de Jesus, com os olhos de misericórdia. Nós somos craques em matar. Uma palavra nós matamos. Às vezes, querido, um gesto, nós matamos uma vida. Nós lutamos para ganhar uma alma. E quando ganha, matamos com uma facilidade muito grande. Por causa dos nossos preconceitos. Se você usa uma roupa diferente, ou usa um estilo diferente, eu não estou lhe falando de usar coisas escandalosas, não, irmão. Aí entra o preconceito. Amado, cabe a Deus julgar a mim e a você. Nós não somos juízes e nem advogados. Ele é o nosso advogado e o nosso justo juiz. É Ele quem te julga. É Ele quem te julga, é Ele quem te aprova ou te reprova. Essa noite é uma noite especial, querido. Eu sinto que essa noite é uma noite que Deus te trouxe aqui com algo especial para você. Sabe o que Ele tem para você, querido? Vida e vida em abundância, vida eterna. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo Jesus, ainda que morra, ele viverá. Não existe ninguém aqui nesse lugar melhor do que o outro. Todos nós somos iguais perante ao Senhor. Não existe ninguém melhor. Portanto, o preconceito, querido, é algo diabólico. E o Senhor reprova o preconceito. Jesus queria salvar aquela mulher e libertá-la do preconceito. E quando eu paro para pensar nesse verso, querido, que ele ainda ficou ali 2 dias. Eu olhei e pensei, mas Senhor, 2 dias? Verso 43 diz, passado 2 dias, partiu dali para Galiléia. Por que 2 dias? Para quebrar o preconceito que havia no coração daqueles homens. Era o tempo necessário. Era o tempo necessário. Vamos nessa noite, queridos, sair daqui curados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado do preconceito. Pelo menos que você possa fazer dessa noite uma noite de comunhão com a pessoa que está ao seu lado. E dizer para essa pessoa, você é precioso para mim. Você é preciosa, querido. Você que está aqui nessa noite é preciosíssimo para o Senhor. Tu não estás aqui à toa. Eu tenho certeza que ninguém veio aqui passear. Você tinha um lugar melhor para passear. Mas vir para a igreja passear? Não. Você veio para a igreja porque o Senhor te trouxe, porque você ama a obra do Senhor, você ama a igreja de Cristo, você é corpo de Cristo, e por isso nós estamos aqui. Mas falta alguma coisa na tua vida. Falta você pegar a sua vida e entregar ao Senhor, para que você viva dias melhores. Ah, mas você não tem noção das coisas que eu tenho que largar, querido. Venha para Jesus primeiro, porque no mundo você não vai largar nada. Ah, mas eu ainda bebo, ainda fumo, ainda cheiro. Isso aí é para quem tem preconceito. Venha para Jesus que ele não tem preconceito. Você fica com um baseado desse tamanho na mão, ele te aceita. Até com baseado na mão ele te aceita. Jesus é tremendo. Senhor, eu estou enrolando o baseado aqui, mas eu quero aceitar o Senhor. Aceita. Recebe aquilo que Ele está te oferecendo nessa noite. Receba o que o Senhor está te oferecendo nessa noite. Vida e vida em abundância. Vamos colocar de pé, irmão. Se há alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus, que ainda não tomou essa decisão por Cristo, e assim gostaria de fazê-lo, é a tua oportunidade, querido. Não perca a oportunidade, não. Eu quero te convidar a colocar a sua vida diante dele, a se render aos pés do Senhor nessa noite. Se há alguém, levante sua mão e diga, eu quero me render a Cristo. Há alguém nessa noite que queira fazer isso, se render ao Senhor. Nós não usamos esse vocábulo não, mas eu vou usar. Eu preciso licença ao meu pastor, aproveitar que ele não está aqui. Tem alguém desviado da casa do Senhor? Tem alguém desviado aí, irmão? Eu quero te perguntar se você está desviado. Desviou para onde? Você estava tão bem no céu, irmão. Se desviou para onde? Você estava subindo, agora está descendo. Volta para Jesus. Há alguém nessa noite? Pastor, eu estou nessa condição. Eu estou em cima do laço. Eu estou numa corda bamba. Eu estou caindo mais para lá do que para cá. Eu quero orar por você. Há alguém? Não, está tudo bem com a sua vida?
Glória a Deus. Então vamos fazer esse louvor um louvor de comunhão. Diga para o seu irmão, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Precioso, irmão, estar bem junto a ti. Ah, mas cantar assim é tão feio. Dá a mão, irmão, que está ao seu lado aí, querido. Cumprimenta o teu irmão. Dá um sorriso para ele, pelo menos. Isso. Fala, meu irmão, é com você esse negócio. O amor Que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe. A aliança do Senhor. a aliança do Senhor. Eu tenho com você, meu irmão. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te Eu amar. sou livre pra te amar, pra te aceitar E para ti. Perdoa, meu irmão. perdoa-me. Perdoa. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. O amor De Jesus, de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos no amor de Jesus. lá em cima, como é precioso. Louva o Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos lado a lado, andarmos com Jesus. Expressarmos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão. Perdoa, meu irmão. Perdoa se eu te ofendi. Perdoa se eu te magoei. Com você, Do amor do nosso Pai, somos do amor de Jesus, de Jesus. Eu sou com você, do amor do nosso Pai. Somos do amor de Jesus. Somos do amor de Jesus. Somos do amor de Jesus. Se aplauda Ele. É para o Senhor. Eu quero orar por você, querido. Coloca a mão no teu coração. Você que de repente sofreu um preconceito. Você que tem sido humilhado e tem sido ofendido por alguém. Alguém que quando olha para você, olha como se você fosse um zero à esquerda. Mas eu quero te dizer que você é gente. E Jesus ama a gente. Jesus te ama. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa vida preciosa que está aqui nesta noite. É uma vida que o Senhor ama. E foi por essa vida que o Senhor morreu. E foi por ela que o Senhor ressuscitou. O Senhor foi ao Calvário sem nenhum preconceito, não fazendo distinção de ninguém, Senhor. O Senhor, quando lá estava, o Senhor salvou um homem que se rendeu aos seus pés. E o Senhor disse para aquele homem que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tu não tens preconceito, Pai.
Talvez, Senhor, se fôssemos uns de nós, teríamos julgado aquele homem como ladrão. Mas o Senhor não julga dessa forma. E por isso nós somos o povo mais feliz dessa terra, Senhor. Porque nós temos um Deus que nos olha com olhos de misericórdia. E é por isso que nós te amamos, Pai. Senhor, nós reconhecemos, Pai, que nós não somos absolutamente nada. Sem o Senhor, nós éramos apenas defuntos ambulantes. Mas o Senhor nos deu vida, e nos deu vida em abundância. Tudo isso por amor e misericórdia, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a não termos mais preconceitos, a olharmos uns para os outros como o Senhor olha, a olhar, Senhor, como se fôssemos nós mesmos, da forma que nós gostaríamos de ser tratados, que nós venhamos a tratar uns aos outros, que nós venhamos a aprender, ó Deus, a pedir perdão quando erramos. E o mais importante, Senhor, nos ensine a perdoar, Pai. Nos ensine a perdoar. Da mesma forma que o Senhor perdoa, ao ponto de dizer que dos meus pecados o Senhor não lembra mais. Ensina o teu povo a amar, a perdoar, a viver uma vida sem preconceito. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por esse momento tão especial, esse momento tão bom na tua presença. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor, irmão? Glória a Deus. Está gelado o negócio aqui. Vamos chamar a nossa querida irmã Júlia para participar desse momento maravilhoso. Pode vir, minha querida, pode vir. Jesus deixou duas ordenanças que todos nós devemos cumpri-las. Meladinho aqui. Santa Ceia foi uma, Santa Ceia do Senhor. E a segunda, o batismo em águas. É um momento extremamente especial e quisera todas as pessoas tivessem um coração voltado para participar desse momento, que é uma bênção. É no momento do sepultamento do velho homem e o ressurgir de uma nova criatura plena na presença do Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso com a Júlia hoje. E como de costume, a nossa irmã Júlia fará a sua declaração de fé diante da igreja, porque diz a Bíblia que aqueles que me declararem diante dos homens, Deus também confessará, também será confessado diante de Deus. Então, Júlia fará isso agora, diante de toda a igreja do Senhor nosso Deus. Boa noite. Eu queria confessar à igreja que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador e que eu quero entregar minha vida completamente a Ele. Pode aplaudir ao Senhor. Júlia é uma bênção. Vamos orar pela Júlia nesse momento, entregando a vida da Júlia na mão do Senhor, pedindo que esse momento seja um momento efetivamente especial da vida dela. Pai Celeste, tua igreja está reunida aqui essa noite, num momento especial. Quem já viveu esse momento sabe, Senhor, o quanto é importante cumprir as ordenanças do Senhor, e Júlia está fazendo isso, Senhor, confessando o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Pai, que a Júlia possa ser nessa noite sepultada nessas águas e ressurgir uma Júlia plena
do poder e da unção do Teu Espírito Santo para a glória do Teu nome. Pai, em cumprimento à Tua palavra, como ministro do Evangelho, eu batizo a Júlia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está mais gelado para ela do que para mim agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.